Boa noite, Facebook. Estamos aí ao vivo pelo Facebook Brasil. Janir Martins já está conosco. Janir, nós estamos fazendo essa live aqui hoje porque vai entrar um amigo meu aí, conhecido de todos aqui, aliás, conhecido de muitos, né, aqui em Muriaé. Ele tá vindo aí, tô tentando contactar ele aqui. Iranete Maria, mãe do nosso irmão Wallace, beleza, tá aí também com a gente nessa live. Deixa eu tentar aqui puxar para cá. Está assistindo? Deixa eu tentar aqui. É só o Elias Barbosa aparecer agora aí. Fabrício Barreto Gonçalves, Santo Santana com a gente. Santo Santana, espera um pouquinho que vai entrar um amigo nosso aí ao vivo na live. Fabrício Paz, meu irmão. Fabrício lá de Campos dos Goitacazes. Márcio Abreu, Reginaldo, Shalom. Ele fala até hebraico, né? Ô Flavinho, Shalom, Flavinho, mestre Flávio. Tô tentando contactar o nosso amigo aqui, Flávio, lá da Bélgica. Ele chamou a gente para uma live aí. Tenta aí falar que eu já tô aqui. Eu tô tentando contactar ele. Ele tem que aparecer aqui para mim fazer mandar o convite para ele, né? Eu não sei mandar o convite aqui ainda. Não sei como é que funciona. Eu sei que quando aparece o nome da pessoa na tela aqui, eu consigo mandar o convite. Mas eu não sei como convidar a pessoa sem que... Walter Sullivan. Agora sim, hein? Meu amigo nobre Walter Sullivan Peçanha. Essa gente finíssima. Sabadão, 2 de dezembro. Terminamos aí. Estamos à reta final de mais um ano. E nada melhor do que uma live nesse sábado, né? Tá todo mundo à toa. Vamos aqui discutir, falar da palavra de Deus. Embora nos últimos tempos falar um pouquinho da palavra de Deus tenha causado algumas polêmicas, né? O povo gosta muito de polêmicas. Eu não vejo bem assim. Eu levo isso numa tranquilidade muito grande, numa simplicidade muito grande, e sei que muito maior é o que nos une do que o que que tenta nos separar. Então, os obstáculos eles vêm, as dificuldades vêm, mas estamos juntos aí. Alguns nos interpretam mal, outros nos interpretam bem, mas o que vale no final de tudo é que nós possamos crescer, tanto na graça quanto no conhecimento. É isso que é importante. Então vamos aqui tentar convidar aqui. Deixa eu ver se eu sei convidar alguém aqui. Convidar amigo. Vocês aguentam um pouquinho aí que nós já vamos entrar aqui num tema bacanérrimo. Deixa eu tentar aqui. Agora tá dando certo aqui. Convida aqui também. Abre aqui pra cagar. Quando ele pode cagar, não. Aí, convidei o cidadão aqui, Sávio Ticon aqui, nosso amigo Sávio Ticon. Eu não perco essa oportunidade nunca. Rapaz, eu e o Sávio, a gente estava um dia desse falando sobre continuismo e cessacionismo. Tá aí um tema muito interessante, continuismo e cessacionismo. Eu sou mais inclinado ao cessacionismo, eu acho mais coerente o cessacionismo, embora o continuismo também tem lá as suas vantagens. Porém, é bom ressaltar que um cessacionista não é um incrédulo, não é uma pessoa que não crê no poder de Deus, é uma pessoa que apenas não acredita em tudo que se vê por aí como poder de Deus e entende que certas manifestações concernentes a milagres teve os seus momentos oportunos diante da humanidade a fim de, digamos assim, vaticinar, não sei se eu posso usar essa palavra, a fim de atestar
a veracidade de um ministério. Por exemplo, houve muitos milagres no momento profético de Israel, pelos profetas. A intenção daqueles milagres era dar uma credibilidade ao ministério profético de determinados profetas. Os milagres que aconteceram através da vida de Jesus, a fim de dar uma credibilidade maior ao Messias que estava pregando naqueles dias lá em Jerusalém. Milagres no momento dos apóstolos também tiveram o seu acontecimento a fim de trazer uma credibilidade sobre o ministério apostólico. Aí a gente entende que após o fechamento do cânon, não há nada mais que se possa, que se tenha que, não há mais uma necessidade desses milagres que aconteceram nos dias apostólicos, de uma maneira que viesse a dar uma credibilidade a um certo tipo de ministério, porque já está fundamentado todo o cânon. Mas, embora um cessacionista não é aquele que não crê em milagres. Eu creio, sim, creio. O Fabrício Barreto está dizendo aí: creio nos dons, mas não acho que algumas manifestações hoje são legítimas e bíblicas. Então, você crê nos dons, então você é um continuista. Você crê que há dons, que é o dom de profecia, que é o dom de revelação, que é o dom de visão e tal. Eu já não creio, né? Eu não creio. Não creio dessa forma. Eu acredito sim que o maior dom legado ao homem é a revelação da palavra por completa no cânon sagrado. Para mim aquilo dali é a base fundamental. Tudo aquilo que Deus tem para nos falar, ele fala através da sua palavra, através da Bíblia. Se Deus não falar com o homem através da Bíblia, ele não vai falar mais através de nada, porque a maior revelação de Deus para o homem é a Bíblia. Embora eu não estou limitando Deus, gente, eu não estou limitando Deus, pelo contrário, Deus nunca vai ser encaixotado pela minha visão teológica, isso é impossível de fazer. Todas as vezes que o homem tenta encaixotar Deus dentro do seu pressuposto teológico, ele fracassa. Deus está além da nossa teologia. Até porque toda a nossa teologia, ela aqui, chegou para mim aqui, aprovar. Convidar aí, Elias, mandei aí, Elias. Vamos ver se você vai entrar aí agora aí. Convidar Barbosa, pastor Elias Barbosa, diretamente da Europa, Bélgica, aqui conosco nessa live de sábado. Eu não saio, fica aí, convide, compartilhe, já está na área. Paz do Senhor, meu mestre. Shalom. Como é que vai? Rapaz, melhor agora na sua presença, né? Essa presença que está meio longe, mas está perto, né? Isso é que importa. É vitória. Elias, eu estava comentando aqui com os nossos companheiros que estão nos acompanhando nessa live sobre continuismo e cessacionismo. Qual que é a sua visão a respeito dessas duas linhas de pensamentos teológicos? Rapaz, meu irmão, isso é lenha na fogueira, hein? Meu Jesus. Então, você demorou a chegar o cabelo lançando aqui. Então, cessacionismo e continuismo. Bem, eu acredito... Você deve estar defendendo o cessacionismo, não é isso? Então eu vou para o outro lado, eu vou para o continuismo, porque senão nós vamos virar monólogo aqui, nós temos que ir contra o outro. Eu acredito... Não, mas eu queria que você me desse, a priori, uma definição de ambas as partes. Então, o que acontece? O cessacionismo tem um equívoco que geralmente as pessoas fazem no cessacionismo, que eles acham que o cessacionista ele não acredita que Deus opera milagre, ou que ele não acredita que Deus continua agindo, ou que o Espírito Santo continua agindo. Isso não é verdade. Não é porque alguém é cessacionista, não é porque alguém acredita que os dons extraordinários cessaram em Atos capítulo 2, que essa pessoa não acredita que Deus continua, por exemplo, curando enfermo, curando pessoas de paralisia, de algum problema, enfim. O cessacionista, ele apenas acredita que os dons extraordinários, aqueles que estavam na igreja apostólica, cessaram
com a chegada da palavra de Deus. Em outras palavras, Deus usou os profetas porque não tinha o cânon fechado. E Deus usou os dons porque o cânon ainda não estava fechado na época dos apóstolos. Mas agora que Deus tem a Bíblia, Deus não fala através dos dons, mas fala então através da palavra. É mais ou menos isso, não é isso? Isso aí. Então eu estou certo. Você ressaltou aí um ponto muito importante, que é a questão de o cessacionista ser visto pela maioria como um incrédulo. Isso não é É verdade. verdade, isso aí. O cessacionista não é aquele que não crê que Deus faz milagre. Pelo contrário, nós cremos e até oramos para que Deus faça milagres. Mas não daquela forma extraordinária, como você ressaltou, dos dias apostólicos. Do momento apostólico da igreja, porque aquele momento era o momento em que os milagres estavam acontecendo a fim de trazer uma credibilidade maior sobre o ministério apostólico, tal qual foi com Jesus, tal qual foi com os profetas. Sim. Então, hoje, com o cânon fechado, nós temos que dar uma credibilidade a essa palavra e, embora aconteça ou não aconteça milagre, a fé é suficiente para que essa palavra se torne verdade na nossa vida. Então, nós não andamos mais por milagres, nós não andamos mais por curas, por revelações, por visões extraordinárias, porque a gente está sempre procurando uma maneira cinematográfica, digamos assim, de hollywoodiana de enxergar Deus. E Deus se revela através da sua palavra de uma maneira simples e objetiva. Então, por fé nós andamos e não mais por esses milagres. Exatamente. Embora eu creia. Exatamente. Antes de eu falar mais algum complemento aí, eu quero mandar um abraço a todo mundo que está assistindo aí. Tem o Walter, tem o Flavinho, tem o pastor Israel Melo, tem uma turma que já chegou junto aí. Deus abençoe o pastor Elias Rocha Guedes, lá do Amazonas. Deus abençoe a todos aí que estão junto conosco. Pois bem, então o que eu vou ressaltar um ponto aqui então do continuismo. Eu não acredito, já que você falou de revelações aí, eu não acredito em revelações que são doutrinas. Não acredito. Profecias doutrinárias, não acredito. Revelações doutrinárias, também não acredito. Doutrinas estão contidas na palavra de Deus. Porém, eu acredito em revelações ou em palavras de conhecimento que vão falar de situações do nosso cotidiano, da nossa vida pessoal. Por exemplo, Spurgeon. Spurgeon era sensacionista e Spurgeon, numa pregação, ele foi usado numa palavra de revelação para um homem que estava num culto que havia praticado um furto, um roubo, e ele entrega uma palavra de revelação para essa pessoa. E ele era sensacionista. Então eu não acredito em palavras proféticas, ou visões, ou sonhos, ou qualquer espécie de revelação doutrinária para a igreja. Tipo assim, a igreja tem que fazer isso, aquilo, porque agora é uma nova revelação, Deus me deu uma nova visão, Deus me deu uma nova capacidade, tudo mais. Então isso eu não acredito. Mas eu acredito em palavras de revelação de cunho pessoal, direções que Deus pode dar para mim, para você em sonho, tipo, não faça isso, não vá ali, não faça aquilo, como Paulo que estava preso naquele navio adrimático indo para Roma, e ele sofreu todo aquele tufão chamado Euroquilão, que Deus deu a revelação para ele. E ele falou para o capitão do navio, olha, Deus me falou que esse navio vai afundar. E é melhor a gente não ir. Então, isso foi uma palavra de revelação para eles, para aquele momento ali de livramento. O capitão não ouviu, acabou o navio sendo, então, afundado pelo tufão. Então, eu acredito em palavras desse nível, de direção de Deus para o nosso dia a dia, de revelação pessoal, mas nada cunho doutrinário, porque a nível doutrinário nós temos a palavra de Deus. E eu sinto uma dificuldade muito grande quando essas revelações são colocadas como uma regra dentro do culto. Todo culto tem que ter alguém com uma determinada revelação, porque o culto que eu digo é aquele ambiente que estão cantando, Sim. que estão louvando, que vão ouvir a palavra. Então, existem certos segmentos do cristianismo que as revelações, que uma pessoa entregando algumas revelações se faz necessária para o complemento daquele culto. Nesse sentido, eu vejo uma falha muito grande. Eu penso que
sendo eu sensacionista, eu não descarto a possibilidade, como você ressaltou aqui, de Deus falar. Porque antes de você chegar, eu tinha dito que nós não podemos limitar Deus dentro do nosso conceito teológico, encaixotar Deus dentro da minha visão, dentro do meu pressuposto. Não podemos fazer isso. Eu também sou contra o excesso. Porém, teve o nosso irmão Fabrício, que ressaltou muito bem aqui, creio que deve se levar em conta que há uma banalização de milagres, curas e maravilhas, revelações. Todavia, há exemplos de Deus que ainda usa hoje seus servos. Há exemplos que Deus ainda usa os seus servos, foi o que ele disse. Então, a minha dificuldade é essa questão da banalização. A minha dificuldade é sempre se ter um profeta, uma profetisa, alguém que se torna, entre aspas, um médium, um guru do movimento evangélico, a fim de trazer revelações para as pessoas. E a gente não precisa de ir muito longe para ver pessoas que até marcam certas sessões de oração a fim de entregar certas revelações aprazível ao coração de alguns e outros não. Então nisso eu vejo dificuldade, porque é um tipo plágio de uma cigana, ou de um cigano, ou de um movimento místico, pagão, que vai entrando dentro da igreja. Um exemplo disso, eu preciso da oração do Elias, porque o pastor Elias tem revelações para mim. Então eu acho que nisso mora a dificuldade. Aí o cristão, ele deixa de observar a principal revelação de Deus, que é a palavra, e passa a dar ouvido à voz de terceiros. Então nisso eu já vejo dificuldade. Porque é criado um bezerro de ouro, né? Essas pessoas têm muitos segmentos, elas são idolatradas. A pessoa, se ela não pegar o microfone no culto, entregar algumas revelações, não teve culto, não teve presença de Deus naquele lugar. As pessoas abrem esse espaço nas suas casas, as pessoas vão longe para ouvir palavras doutrinárias que essas pessoas falam a nível bíblico. Se elas falarem assim, olha, Deus está dizendo para você não praticar isso. A Bíblia não proíbe, mas ela falou e a palavra dela é sacrossanta, é magma. Ela toma um nível bíblico e, meu Deus, a gente tem que aceitar o que a pessoa falou. Então, eu também sou contra esse excesso. Pastor Faldo, eu sou contra esse excesso de revelação, esse excesso de profecia. E até nos dons, eu me considero continuista, não me considero pentecostal, mas me considero continuista. E esse excesso nos dons, seja qualquer um deles, eu sou contra. Por exemplo, nós temos excesso em dom de cura. Não, vem aqui porque eu tenho um dom da cura. Eu coloco a mão e a cura acontece mesmo. Espera aí. Deus me usa na cura. É diferente de eu ser o dono da cura, eu ser o cara da cura. Igual eu vejo alguns anúncios aí em cartaz que fulano de tal vai estar no culto aqui, ele é o raio-x de Deus. Uai, gente, esse homem devia estar no hospital tirando chapa de osso quebrado, se ele é o raio-x. Então, eu não estou entendendo. Então, assim, todo excesso, eu não concordo. Seja em revelação, seja em cura, seja em profecia, seja em qualquer dom. O excesso, eu não vou por ele, não concordo com ele. De maneira... Nesse sentido, eu... Voltamos. Gente, vai estar agarrando um pouquinho a live. Vocês, por favor, coloquem embaixo aí, quem está assistindo, se vocês estão conseguindo ouvir perfeitamente. Se não, a gente dá um retorno aqui e voltamos novamente. Tá me ouvindo bem, Elias? Isso aí. Tô te ouvindo. Ok. Tivemos uma falha técnica aqui, mas já voltamos. Nesse sentido, Elias, que você disse que crê que determinadas pessoas podem exercitar, de certa forma, o dom da cura, nesse sentido, eu sou sensacionista. Eu não acredito que existe dons específicos
para certas pessoas específicas, a fim de exercitarem esses dons especificamente. Mas eu creio na cura de uma maneira coletiva, onde toda a igreja ora em favor daquele ente que precisa ser beneficiado por uma graça de Deus. Mas não que necessariamente exista uma pessoa que tenha aquele dom e que exercite aquele dom, porque isso daí acaba gerando um certo tipo de comércio na fé, de comércio no evangelho, no cristianismo. Para mim, cessou, especificamente cessou, e o que há uma coletividade, uma igreja que ora, uma igreja que busca pelos seus entes enfermos, pelos aqueles que estão passando por dificuldades, e mediante a comunhão dessa igreja, que é tanto na comunhão quanto no partir do pão, o milagre de Deus ele é executado. Agora, essa ideia de dons específicos para certas pessoas criou o comércio na fé, é o principal fundamento do comércio da fé, como você bem ressaltou, de pessoas sendo anunciadas como raio-x de Deus, como tendo a última revelação, o milagre. Vem aqui porque a coisa acontece, vem na minha igreja porque aqui acontece um milagre. E essas pessoas, automaticamente, elas se auto-envaidecem dentro desses segmentos. Aí você fala para mim assim, poxa, mas lá na igreja do fulano, há curas, há milagres acontecendo. Poxa, mas lá na Aparecida também. Existe o João de Deus também. Então, se a gente for pegar um milagre como um pressuposto para dar uma credibilidade à manifestação de Deus, eu tenho que dizer que Deus está manifestando na Aparecida do Norte. Sim, que Deus está manifestando nesses templos aí pagãos. Um dos pontos aí... Porque o marketing da religião é o quê? O bem-estar do homem aqui na Terra. Sim. Um dos pontos aí a se concordar é o seguinte, milagre não é aprovação de ministério. Milagre também não é prova que Deus se está. Porque se nós formos ver na Bíblia, nós temos milagres sendo copiados por Satanás. Nós temos sinais sendo copiados por Satanás e não era Deus. Era apenas Satanás tentando imitar algo que era de Deus ou parecido com aquilo que Deus faz. Então, o verdadeiro ministério de alguém, ele não vai ser conhecido pela quantidade de milagres ou pela quantidade de revelações. Ele vai ser conhecido por aquilo que ele fala. Eu conheço um verdadeiro ministério por aquilo que ele fala, por aquilo que ele ensina. Ah, mas tem milagre, mas o que ele ensina? Ah, tem sinal, mas o que ele ensina? Ah, mas tem prodígio, tudo bem, mas o que ele ensina? É o que ele ensina que vai me dizer se ele é um ministério de Deus ou se ele não é um ministério de Deus. Sobre a questão da igreja orar em comunidade e acontecer a cura, isso é fato. A Bíblia diz que o presbítero unge, né, mas a oração da fé que vai sarar o doente. Então eu imagino que sim, que a igreja ora e acontece cura, mas eu não tenho uma base bíblica clara para falar o seguinte, que esse dom foi riscado, foi anulado. Vou dizer o seguinte, eu não tenho uma possibilidade de Deus levantar, por exemplo, um líder da igreja, um presbítero, ou o próprio pastor da igreja, e dar esse dom para esse pastor, e Deus usar esse pastor nesse dom de curas e tudo mais. Bem, o cânon foi fechado aproximadamente ali no século III, né, nos concílios. Então, eu não acredito que esse fechamento do cânon ali pela Igreja Católica amputou a manifestação do Espírito Santo na igreja, ou tirou os dons do Espírito Santo. Ou seja, Deus estava atuando até então, e agora que vem a formação do cânon, o Espírito Santo é amputado da igreja. A manifestação agora vem no conta-gotas, ou agora nós temos a palavra. Bem, a palavra é soberana, isso é fato. A palavra é única, isso é fato. É sola Escritura, e isso é fato. Isso nós não vamos correr disso e nem discordar disso. Mas eu não acredito que isso tirou o Espírito Santo da manifestação dos dons. Eu acredito que os dons continuam se manifestando, como sempre, debaixo da vontade soberana de Deus. Como sempre, dentro do querer de Deus. Porque o falso, ele não pode anular o verdadeiro. Embora muitos aí tenham tomado parte desses dons, como você disse, o vaso, o profeta, o raio-x de Deus, o pinga-fogo, o canela de brasa, o saliva de azeite, o fulano que faz, que acontece. Esse falso,
ele não anula o verdadeiro da parte de Deus. Embora ministério não seja autentificado por milagre, ou autentificado por sinal, ou autentificado por revelação, eu acredito que Deus ainda continua se manifestando por esses sinais, por esses dons, né, espirituais. Até porque hoje nós temos dons sendo usados no meio da igreja. Discernimento de espíritos, por exemplo, a gente olha e discerne espíritos, e isso é um dom que foi citado por Paulo ali em Corinto. Então eu não acredito que a formação do cânon vem retirar essa unção. Eu não acredito também que Deus deu todo esse poder na mão de um concílio da Igreja Católica, de falar assim, só estou esperando vocês formarem o cânon, distribuir a Bíblia, e eu estou parando com os dons. Então eu imagino que todo esse poder não foi lançado assim na mão de um concílio da Igreja Católica. Eu imagino que se Deus tem os seus dons, ele vem com a sua palavra doutrinária, e os dons continuam agindo dentro da sua vontade, e não dentro da vontade humana, por exemplo. Entendeu? Entendi. Como eu disse aqui no começo, é um tema muito polêmico. É um tema Ele dá pano polêmico. para manga. É um tema polêmico, né? Dá pano para manga, principalmente nos dias de hoje, né? Mas eu entendi, E hoje tem muito escândalo, pastor Falda. Hoje tem muito escândalo, tem muita coisa demasiada. O evangelho hoje está saturado por conta desses escândalos. Está saturado por conta dessas falsas revelações, por conta desses falsos milagres, os falsos profetas, os falsos cristos. Poxa, nós temos muitos casos assim, mas muitos casos. Porém, eu não posso olhar para esses casos e falar assim, poxa, eu vou ignorar o verdadeiro por causa do falso, eu vou abandonar o verdadeiro por causa do falso. Eu já vi, por exemplo, eu tenho um livreto aí de Jonathan Edwards, que ele fala sobre o cessar dos dons. Ele cita um texto de Coríntios, talvez até o Fabrício colocou ele aí, eu ainda não li, mas ele fala que o amor continua, que os dons vão cessar, o texto de Coríntios, que vindo a revelação maior, vindo o maior, os dons cessarão e tudo mais. E Jonathan Edwards cita isso como os dons cessando e a palavra continuando, né, promulgando, sustentando o cristianismo. Bom, a palavra sempre sustentou, ela é a base de tudo. Agora, eu não vejo os dons aniquilando a palavra, mas eu vejo os dons sendo o cumprimento dessa palavra, os dons continuando a pregação do evangelho no meio do mundo. E embora a gente tenha visto esses escândalos aí nos dias de hoje, eu não posso pegar esse texto que ele é totalmente interpretativo. Porque eu posso falar que é a volta de Jesus, eu posso falar que é a formação do cânon, sim, posso falar que é a palavra, mas é interpretativo. O texto não é claro, não está dizendo assim, vai vir a palavra, ou vai vir a Bíblia, ou vai vir um cânon fechado e os dons cessaram. Então, eu tenho muitos casos que me fazem pensar, que me fazem criticar às vezes, que me fazem abrir os olhos e falar assim, poxa, isso daí não é de Deus. Mas eu não posso falar assim, nada é de Deus. Eu não vejo um milagre extraordinário como na era apostólica. Eu não vejo, não quer dizer que não exista. Eu, por exemplo, eu nunca peguei em 1 tonelada de barra de ouro, mas eu não posso falar que ela não existe. Eu nunca peguei em 3 milhões de euros, ou de dólares, ou de reais, mas eu não posso falar que isso não existe. Tem gente que tem isso na conta bancária, tem gente que já pegou essas quantias, né? Principalmente lá para Brasília tem muita gente assim. Então, eu não posso falar que não existe. Então, eu nunca vi milagres de morto ressuscitar, nunca vi. Eu nunca vi milagres de operação de maravilhas, por exemplo, da pessoa estar com o braço amputado e o braço crescer, né? Da pessoa não ter uma perna e a perna crescer. Eu nunca vi. Mas eu não posso falar que não existe. Talvez Deus usou isso em algum lugar. Não há relatos desse tipo de milagre acontecendo na nossa contemporaneidade, né? Exatamente. Nem relatos eu vi. E outra coisa que eu observo muito é que sempre essas manifestações são subjetivas e não objetivas. As revelações, na sua grande maioria, são revelações que elas têm um contexto subjetivo, onde várias pessoas naquele ambiente pode ser encaixada dentro do contexto
que aquele homem ou que aquela mulher está aplicando a revelação. Os milagres, tem pessoas que são curadas todos os dias. Sim. Agora, a questão é a quem atribuir, né, essa cura. A pessoa está num determinado segmento religioso, ela foi ao médico e ali aconteceu que ela foi curada, ela atribui aquela cura àquele determinado segmento religioso. E isso acontece em diversos segmentos. Católico, espírita, evangélico, mórmon. Então, porque toda religião, de fato, trabalha com um tipo de bem-estar humano, terreno. Há uma promessa, se você for Satanás lá no faz sinais, velho. O próprio Jesus disse que nos últimos dias muitos dirão em meu nome, em teu nome eu curei os enfermos, em teu nome eu expulsei os demônios, em teu nome eu falei novas línguas, né? E Jesus vai dizer para eles: apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade. Então é muito complicado você conseguir peneirar dentro disso tudo aquilo que é bom. Exatamente. Porque é o seguinte, eu diria que é quase impossível. Porque esses sinais, eles não vão caracterizar um ministério verdadeiro. Não vão caracterizar. Eu só sei diferenciar o verdadeiro ministério do falso ministério, o verdadeiro profeta do falso profeta, o verdadeiro pastor do falso pastor, por aquilo que ele fala. Jesus, ele falou assim, olha, eu falo e as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Então as ovelhas vão conhecer o verdadeiro pastor pela voz, pelo que ele fala. Não é pelos sinais que ele produz. O próprio Paulo falou que Satanás ele pode até se transfigurar num anjo de luz. Agora, pastor Faldo, vamos tocar num ponto aí dentro desses milagres, desses negócios, tal, que essa onda que apareceu aí um tempo atrás e está uma moda, que é de arrancar rato da barriga dos outros, arrancar cabelo do pescoço dos outros, abrir a barriga e arrancar objeto de dentro das coisas dos outros, joga meio litro de óleo e começa a arrancar as coisas. O que é que você acha desse movimento? Eu posso ensinar a fazer também. Tá? Existe um que é uma bolinha de pelo, né? Uma bolinha preta que eles vão dizer que é pelo, né? Antes do pseudo profeta curandeiro sair de casa, ele mergulha a mão numa farinha de trigo algumas vezes e bate, e aquela farinha ela fica na sua mão. Aí quando você joga um pouquinho de óleo, você pode observar que eles fazem toda uma contorção com a mão e com o óleo, aquele pouco de farinha que está implantado na sua mão ali, imperceptível a olho nu, ela começa a se juntar dentro do óleo e faz uma pequena bolinha preta, que pode ser ali um câncer, um tumor, um cabelo, qualquer coisa. O que você quiser. Ele não sai por aí mostrando. Pode ser o que quiser, né? Então, esse é o maior. Um dia desse eu fiquei analisando um vídeo de uma pessoa que tirava uma artéria, diz ela que tirava uma artéria entupida e ela arrancava, e eu analisei por algumas horas e deu para entender e perceber que ela consegue, de debaixo da mão, ela consegue arrancar pelo relógio, mais ou menos assim que eu vi. Não é ela, é ele. Mas assim, é uma coisa difícil de você perceber. São verdadeiros Mr. M, né? Mágicos mesmo. Concernente a isso, Elias, eu quero que me incluam fora dessa. Não creio. Paulo, eu te pergunto. Me dê uma é muita. Me dê meia base bíblica de um apóstolo que arrancou rato da barriga dos outros. Eu não consigo achar uma vírgula. Não. Me dê a parte A do versículo, a parte B, porque não precisa ser uma vírgula. Não precisa ser o versículo todo, não. Porque esse negócio de falar assim, pô, também o cara pediu o versículo todo, também já é demais. A coisa tá no original do grego, tá lá nos contextos. Então, assim, uma parte de um versículo que Jesus olhou para um cara enfermo e falou assim, ó, eu vou arrancar um pedaço de cabelo do seu pescoço, deita aí, traz o óleo, Pedro, traz o óleo aí, João. Então, pô, óleo no pescoço do sujeito, falou assim, vou arrancar cabelo daqui de dentro. Uai, não tinha obra de bruxaria na época não, Faldo?
Ué, Paulo foi pregar em Atos 19 em Éfeso. Éfeso não tinha bruxo? Gente, os bruxos começou a converter na praça pública e queimar livro de bruxaria. Não tinha bruxaria na época de Paulo, para Paulo arrancar rato da barriga dos outros? Não tinha isso naquela época? Agora, é um espetáculo, Faldo. É igual o João de Deus, que pega um bisturi, abre a barriga dos outros e arranca coisa. Agora, hoje nós temos a mesma coisa aí, moço. O cara pega, leva uma galera lá para frente do altar, joga óleo de azeite lá, galo, já fica até comercial aqui, joga óleo lá, azeite, aquela coisa toda, e de repente começa a arrancar uma presepada lá de dentro. Onde que eu tenho base bíblica para isso, moço? Não existe base bíblica para isso. Isso daí, no mínimo, é charlatanismo. Isso são estelionatários da graça. Não há manifestação nenhuma de Deus nisso. Exatamente. Eu não tenho uma base bíblica para sustentar essa situação. Eu não tenho. Rapaz, eu vejo nas igrejas, o pessoal bate palma, o pessoal considera o profeta, que é a operação de maravilha, que está abrindo a barriga dos outros para arrancar rato. Mas aí, o pastor Elias, essas pessoas vão dizer: eu vi, é o poder de Deus. Que a pessoa atribui aquilo ao poder de Deus. E se esquecem que Paulo disse que se nós vêssemos um anjo, ele não disse que é alguém que tira um rato da barriga, ele não disse que é alguém que tira um cabelo, ele disse algo maior. Ele falou: se um anjo descer do céu, se você vê um anjo rasgando o céu agora, com asas, voando, e esse anjo se materializar para você, eu vou aqui parafrasear Paulo, e esse anjo se materializar na sua frente, com majestade, poder e glória, e pregar outro evangelho, senão esse que vos anuncio, seja ele anátema. Maldito. Então as pessoas se impressionam por uma manifestação, uma pseudo-manifestação dessa, que mais... E ainda, Elias, vou dizer assim, ainda que eu veja a barriga abrir, o cara enfiando a mão e arrancando lá de dentro um rato, eu veja a barriga abrir, eu não creio que é de Deus. Por quê? Porque a Bíblia não fala sobre isso. Não fala. A Bíblia não menciona sobre isso. A Bíblia não ensina sobre isso. Então eu não posso viver por emoção. Nós somos só a Escritura. Claro. Vivemos pelaquilo que está escrito. Rapaz, se estiver escrito, eu creio. A gente faz um troço desse na igreja, Falder. Se um irmão parar a gente depois do culto e falar assim: irmão, você me dá um versículo sobre isso aí que você fez o culto inteiro? Eu não tenho um, moço. Eu não tenho um para falar assim, não, vou te dar uma base bíblica aqui agora do que eu fiz, ó. Tá no livro tal, tá no versículo tal e no capítulo. Eu não tenho. Não há base bíblica, sabe? Então, assim... E é um espetáculo. Uma vez eu estava conversando com um pastor acerca disso, e ele estava falando assim: não, mas eu tive num culto, eu vi o cara enfiando a mão, ele não tinha nada na mão, ele mostrou as mãos de frente, de trás, e pegou e colocou e arrancou e tá e pá e coisa. Eu falei assim: moço, eu também vou num show de mágica do Mr. M, eu não sei como é que ele faz aqueles negócios, não. Eu não sei como é que ele faz aquelas manobras lá, mas ele faz, velho. Ué, eu também vou num show do ilusionista lá, eu fico louco, o cara flutua, o cara sai de um negócio d'água lá vivo. Ué, você entendeu? Eu não sei como, mas o cara faz. Agora, o cara faz um espetáculo desse, eu não sei como, mas eu não tenho base bíblica para sustentar. Eu não tenho como defender isso com base bíblica. É um movimento estranho. Para mim, esse movimento nasceu no Espiritismo. Para mim. Isso começou em Cende Macumba. Isso começou com o João de Deus. Isso começou com aquela turma que começava a abrir corpo dos outros com bisturi e arrancar troço. Isso não tem origem no Evangelho, Falder. Isso não tem origem na igreja. Isso não tem origem na cristandade. Isso não tem origem no meio do povo de Deus. Eu não tenho um caso nas igrejas do Novo Testamento. Ué, eu não tenho. Como é que eu posso fazer um negócio desse? Ué, é complicado. Uma base.
Não há base. Conforme eu disse aqui, ainda que você veja, que você ateste o fato e veja que realmente tirou, sem base bíblica é anátema. Agora, vamos... Porque eu posso. Pode concluir. Não, pode falar, eu ia jogar uma outra pergunta. Pode concluir para nós e para outra. Porque, não, eu ia só ressaltar aquilo que eu disse, que ainda que nós viéssemos ver um anjo, é anátema. Então nós andamos pelo aquilo que está escrito e não pelas emoções. A mente humana, ela é uma mente que pode ser enganada facilmente. Nós conseguimos pregar uma peça na mente humana facilmente. Esses E caras quem são tem... treinados, moço. Então, existe treinos, pessoas aptas a isso, entendeu? Aptas a entregar uma revelação subjetiva que vai encontrar um endereço certo e vai fazer todo um ritual aonde vai atingir um frenesi dentro da igreja, um êxtase. E existem as maneiras corretas Falder, de hoje você tem aplicar Google, isso. tem Google, tem Facebook, tem Twitter, os caras colocam essa informação tudo na internet. E outra, ainda que o cara fale assim, não, o cara não pesquisou em nada, chegou aqui, entregou. Rapaz, na cidade de Filipos tinha uma mulher que entregava a revelação, moço, e movia a economia da cidade inteira. Então, o cara entregar a revelação de CPF de identidade não é surpresa, não, moço, e não quer dizer que é Deus, não. Eu me lembro que eu era pequeno, uma vez eu passei com a minha mãe num lugar aqui, tinha uma cigana, ela pegou a mão da minha mãe e falou assim, ô dona Selma, Olha, falou o nome da minha mãe, uma cigana, olha você pra você ver. entendeu? E ela não tem compromisso nenhum com o evangelho, não existe evangelho nela. Mas é o que eu tô Então, te isso falando. daí não me surpreende. É conforme você disse, o que atesta a veracidade do evangelho é a palavra de Deus. Se aquilo que se prega está encaixado dentro daquilo que nós estudamos nos 66 livros já canonizados e fechados, amém. Se não se encaixa ali, é anátema. Exatamente. Agora, dentro dessa pergunta aí que a gente está falando, se dom continuou, se dom não continuou e tal, 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 vamos falar de dom ministerial. O apostolado. O apostolado continuou. O apostolado continuou ou parou mesmo? O negócio, como é que ficou esse Para negócio mim, aí? apóstolo bom é apóstolo morto, né? E Bolsonaro 2018. Rapaz, então. Para mim, Rapaz, apóstolo bom é apóstolo morto. tem aquele negócio que para ser apóstolo tem que ter sido testemunho ocular, não tem? De Tem. Jesus. Tem que ter sido testemunha ocular de Jesus, né? Tá ali em Atos, né? Quando eles vão colocar um substituto a Judas, o Iscariotes. Sim. Então ali menciona-se que deveria ser, que seguia essa doutrina, ter sido testemunha ocular de Jesus. Tem tudo isso, né? E Paulo é até contestado a respeito disso, e ele faz uma defesa ao seu apostolado na carta aos Gálatas, dizendo que ele não recebeu o evangelho de ninguém, mas do próprio Jesus. Quando ele é Exatamente. contestado. Exatamente. Agora, eles vão usar o argumento de que os ministérios usados ou citados por Paulo aos Efésios, né, que deu uns para doutores, outros para pastores, outros para apóstolos e tudo mais, eles citam os outros ministérios. Ó. Então, se parou um, parou todos. Então, tipo assim, então se não tem apóstolo, também não tem pastor, também não tem mestre, não tem evangelista, e não tem... É um dos argumentos. Outro argumento é Atos 14, 14, que vai falar dos apóstolos Barnabé e Saulo. Ou seja, aí alguém já fala, ó, Barnabé também era apóstolo. Outro argumento que eles usam é Romanos lá 16, que Paulo vai citar, ele, lá pelo versículo 7, se não me engano, ele cita os apóstolos Andrônico e Júnia, né, que tem até aquelas interpretações de Júnia e Júnias, e que uns falam que é um homem e uma mulher, outros falam que é um homem, porque Júnia, numa língua Júnia é homem, Júnias já é mulher, ou vice-versa, alguma coisa do tipo. Então eles querem achar base para ter mais de 12 ou de 13 apóstolos, né? Para dizer que o apostolado continua, que mulher também é apóstola, que tem aquela coisa toda. Para mim, né, Joe Moá, é indiferente. O cara pode chegar para mim e falar assim, eu sou semideus. Ô, meu filho, né?
Eu continuo sendo o servo de Jesus, glória a Deus, aleluia, amém. Não tem essa dificuldade. Agora, eu acho que pelo menos o cara que se apresenta como apóstolo, ele tem que ser o cara, Falda. Tem que ser o cara. Eu fico vendo. Aí em Muriaé mesmo tem uns caras, moço, tem uma igreja com 3 membros, já fala que é apóstolo. Como é que pode um negócio desse, moço? O cara tem uma igreja com 4 membros, já é apóstolo. Como é que pode? O sujeito converteu semana passada, moço. Essa semana pregou o evangelho no ar livre. No sábado já é consagrado apóstolo. Então é complicado. Eu para mim, eu vou deixar você dar sua opinião agora, mas para mim, todo mundo queria ser pastor. Aí o termo pastor banalizou, todo mundo virou pastor. Aí pastor já começou a ficar muito pequeno. Aí o pessoal levou para bispo, né? Porque bispo tá acima, inventaram que bispo tá acima de pastor e tal, aí começaram a consagrar bispo. Só que bispo banalizou. Começou a ter muito bispo. Aí o pessoal viu que bispo banalizou, falaram assim, não, gente, nós temos que criar um negócio acima de bispo. Aí começaram a consagrar apóstolo. Aí apóstolo, agora já tem muito, já está apóstolo para tudo quanto é lado. Era 12, agora já está 122 mil, já está uma coisa tremenda. Aí apóstolo já está banalizando, eles já estão inventando um patriarca. Então é assim, ao meu ver é uma pirâmide. Então pronto, ao meu ver é uma pirâmide, entendeu? Da Rinodê, da Herbalife, é uma pirâmide. Diamante, Gold, Plus e Master, vai subindo, porque tem que ter uma pirâmide, tem que ter um maior do que o outro. Então, ao meu ver, esses termos é mais pirâmide do que ministério. O que você acha? Essa nova onda, vou chamar assim de onda contemporânea dos apóstolos, eu não vou saber precisar a data, mas me parece que é no comecinho ali dos anos 90, 92, se não me falha a memória, um homem chamado de Peter Wagner, ele disse que teve uma visão e que nessa visão um anjo, um arcanjo, não sei, um querubim, colocou uma espada sobre a cabeça dele e ele foi consagrado diretamente por uma revelação, por uma visão ao ministério de apóstolo. Foi consagrado apóstolo. E ele fundou nos Estados Unidos, em meados dos anos 90, uma convenção apostólica. Como o brasileiro ele copia a teologia americana, Totalmente. Isso começa a influenciar no Brasil no início dos anos 2000, desse novo século. Então, e dentro dessa visão de Peter Wagner, eu estive estudando sobre isso e lendo a respeito dele, ele nem acredita que o cânon foi fechado, mas que vai haver um novo levante apostólico mundial, e nesse levante coisas sobrenaturais vão acontecer e acontecerá acréscimos no cânon. Ou seja, ele não é simplesmente um herege, ele é a besta que está na terra, né? Que as pessoas pegam Elias, o pastor Elias, e vão entrando no negócio, e vão entrando sem buscar o fundamento, né, do que está acontecendo. Então isso tudo já tem uma predisposição a mudar verdades escriturísticas. O que o ministério apostólico ele toma para si? A responsabilidade de se auto-intitular intercessores da humanidade perante Deus. E dando uma pausa aí no que você está falando, isso é muito parecido com o argumento da Igreja Católica na época da Reforma, viu? Porque eles acreditavam numa revelação continuada ou progressiva da palavra. É por isso que o Papa criava doutrina. É por isso que eles criavam as verdades máximas daquele tempo e falavam assim, o Papa disse que vai ser assim, o Papa disse que vai ser assado. E esses apóstolos, alguns, né, têm essa mesma visão desse Peter Wagner, que eles estão criando, a palavra está continuando, a revelação é progressiva, né, continuada, a palavra não está fechada. O que a gente nota no movimento apostólico é uma judaização do evangelho. Aquilo que Paulo combateu pelas suas cartas, e principalmente a carta de Gálatas, que era o combate, a judaização do evangelho, é posto hoje por esses pseudos apóstolos
dentro do Evangelho. O movimento apostólico hoje é aquele movimento que traz para dentro da igreja evangélica o castiçal, o chofar, a mitra, traz toda essa, o patriarca, a bênção patriarcal, e tudo isso, ô Elias, é uma construção desde as ideias de Peter Wagner que vai influenciando. Só que aí eu aqui não tenho um estudo, eu não estudei a visão de Peter Wagner, eu entro de gaiato no negócio. De Mas cara. lá no fundo, eu estou contribuindo para esse tipo de movimento. Porque, na verdade, o pastor Falder, é muito bonito. É muito bonito. O aparato judaico dentro da igreja é muito bonito. O grande candelabro, e você começa a fazer as festas judaicas e tudo mais, e tudo é muito lindo, né? É muito aparente, a arca, poxa, meu Deus do céu. Então, assim, olha o tanto de campanha que eu posso criar com as festas judaicas. Campanha uma atrás da outra, moça. Eu passo envelope de cada festa, então é muito bonito, é muito chamativo. Aí eu coloco a submissão, né? Que eu tenho que ser submisso, cego, eu tenho que estar debaixo de uma orientação apostólica, e eu começo a ter que ser submisso ao extremo, eu tenho que obedecer, eu tenho que honrar, eu tenho que fazer de tudo um pouco, e eu tenho que respeitar a minha cobertura, né? Porque além de tudo, eu ainda tenho uma cobertura espiritual. Eu tenho que respeitar minha cobertura espiritual. Essa cobertura espiritual, como é que é, Faldo? É uma espécie de telhado invisível? Basicamente, a gente vê isso muito hoje no M16, né? Se não me falha a M12, memória. M12. M12. Eu M12. falei M12, né? Que tem um determinado líder que gera outros, e aqueles outros seguem outros líderes, e na realidade isso daí é uma cadeia Rinodê, né? É um marketing multinível, né? Porque as ofertas vão sendo depositadas e sendo transferidas até chegar à raiz de todo o movimento. Então é um marketing multinível barato, né, que foi aplicado dentro da igreja e que vem dentro dessa onda apostólica E essa cobertura contemporânea. espiritual, como é que você vê isso? Porque é uma obediência cega. Diabólico. É uma obediência Diabólico. cega. É diabólico porque a Bíblia diz que na cruz Jesus rasgou o véu do templo, de alto a baixo, dando acessibilidade a todo ser humano, individualmente, de estar na presença do Cristo, que nos perdoa, que perdoa os nossos pecados e que nos leva à presença do Pai. Ele nos reconciliou com Deus. Ele é a nossa representação com Deus. O problema é que nós estamos vivendo aí o ano da reforma, nós esquecemos de uma das doutrinas que foi uma das doutrinas mais exclamadas pelos reformadores, mais expostas pelos reformadores, que é a doutrina do sacerdócio universal, aonde cada crente é pastor de si mesmo, é líder de si mesmo e chega diante de Deus, chega Agora, diante do Cristo. é exatamente o que eu te pergunto. Essa cobertura espiritual que coloca alguém como, entre aspas, mediador, né? Que ele é a minha cobertura espiritual. Não é isso que a Igreja Católica fazia? Com os arcebispos, com os bispos, Justamente. com os padres, com o Papa. Justamente. O Papa que era o representante de Deus na Terra. Toda a possibilidade de relacionamento do homem para com Deus só existia passando pelo crivo da Igreja Católica. Exatamente. Não, portanto, quando uma pessoa morria sem passar pelo batismo católico, uma criança, vamos pegar aqui um exemplo de uma criança morta sem passar pelo crivo do batismo católico, ela não ia para o céu. Exato. Não ia para as mansões de Deus, ela ia para o limbus infanto, né? Era um lugarzinho ali no inferno, né? Um tipo de um purgatório para criança, um berçário, onde ela ficava ela não estava totalmente no inferno e nem estava na presença de Deus, estava no meio termo. Isso uma criança, Elias. Por que isso? É uma incubadora pegando fogo. Fundamentaram essa doutrina. Por que fundamentaram essa doutrina? Porque eles não admitiam que pudesse haver um acesso à presença de Deus sem que passe ou sem que passasse pelo crivo do batismo católico. Exatamente. Então, assim,
Eu vejo hoje, reverendo, que tem muitas coisas que a igreja hoje anda fazendo que são exatamente as mesmas opiniões e práticas da Igreja Católica na época da Reforma. Praticamente idênticas. E quando você fala da Igreja Católica, você simplesmente condena, você lança pedras, você fala, não, a Igreja Católica daquela época era uma igreja horrível, era uma igreja asquerosa, era uma igreja totalmente herética, era uma igreja que não servia para nada e teve que ter a reforma mesmo e tudo mais. E hoje a gente não precisa de mais nada, a gente não precisa de outra reforma. Só que hoje a atitude da igreja moderna evangélica, em algumas ramificações, denominações e casos, as atitudes são as mesmas, as doutrinas são as mesmas, as convicções são as mesmas. Hoje nós não temos um papa, mas nós temos um apóstolo que é a nossa cobertura espiritual. Hoje nós não temos que pagar indulgências, mas a gente paga com as campanhas, a gente paga com as obrigações, que fulano é obrigado a dar tanto, é obrigado a dar isso, é obrigado a dar aquilo, tem a tal da primícia e não sei o quê. E é obrigado, é obrigado. Se você não der, você está em pecado. E se você não der, você vai para o inferno. E se você não der, você está perdido. Então nós não temos aquela igreja católica do século XV, com aquelas coisas todas, mas nós temos hoje a mesma coisa com uma outra roupagem, uma roupagem evangélica, né? Uma roupagem que canta Aline Barros, uma roupagem que canta Renascer Praise. Então é mais bonito, soa melhor aos nossos ouvidos, soa melhor a nossa alma, mas é a mesma prática. As 5 solas aplicadas hoje iriam tocar nas mesmas feridas que tocaram na Igreja Católica na época da Reforma. As mesmas. Justamente. Não seria em outro lugar. Porque hoje nós vemos dentro desse movimento costuradores de véu. Aquilo que Jesus disse, está consumado, eles dizem que até pode estar consumado a partir do momento que sofrer o complemento de alguma atividade humana. Jesus, ele pode te abençoar, mas você tem que primeiro trazer o seu voto. Exatamente. Jesus, ele pode fazer coisas na sua vida, mas primeiro você tem que estar dentro da nossa cobertura espiritual. E quando eles usam aquele argumento da maldição? Não, se você sair, você está em maldição. Se você ir para outro lugar, você está em maldição. Se você sair da minha cobertura, você está debaixo de maldição. Ué, mas o sacrifício na cruz serviu para quê mesmo, Fauda? Para nada. Para nada. Não tô entendendo. Não serviu para nada o sacrifício da cruz, porque se eu saio debaixo da sua cobertura, eu estou em maldição. Eu tenho que ficar aqui e obedecer cegamente. E se eu sair, pronto, eu tô debaixo de maldição, Deus vai me cobrar, Deus vai me punir, Deus vai... Gente do céu, onde é que é isso, moço? Isso, Elias. Isso veio já desde a década de 60 aqui no Brasil, quando um determinado segmento religioso admitia em púlpito que os membros que saíssem daquele ministério estavam debaixo de maldição, porque somente aquele ministério era um ministério apto a pregar a palavra da salvação. E fora dali está condenado. E isso veio crescendo, 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 até chegar nos níveis que vemos hoje de cobertura espiritual. Espiritual. Não, e sem falar, que eu não sei se é a mesma denominação, mas tinha uma denominação aqui no Brasil que tinha mais ou menos esse discurso, que aboliu os membros que não podiam usar perfume, não podia usar desodorante, não podia depilar a perna, no caso das mulheres, tinha que usar saia no pé e um monte de coisas. Aí você vê um monte de escândalos, você vê um monte de pessoas que, na verdade, eles não conhecem a doutrina, eles conhecem os usos e costumes. Olha, essa semana agora que passou, eu fui em Portugal com alguns amigos, a gente foi resolver alguns assuntos, ficamos uma semana lá. E eu tive com um irmão lá, ele é de uma Assembleia de Deus, e ele conhece muitos usos e costumes, mas pouca doutrina. Porque quando eu comecei a confrontar ele na Bíblia, eu via que ele só tinha argumentos e não versículos.
E eu falei com ele para ler alguns versículos, inclusive sobre vinho e tudo mais. Rapaz, o homem lia os versículos, ele ficava sem cor, rapaz. Ele ficava branco. O homem começou a ficar transparente, moço. Não sei o que aconteceu com ele. Eu falei assim: olha, meu querido, eu já estive com você. Eu conhecia todos os usos e costumes, mas eu não conhecia as doutrinas. Hoje eu conheço as doutrinas, que é o que a Bíblia diz. Então nós temos muitos cristãos, mas muitos cristãos mesmo, que conhecem todos os usos e costumes, de A a Z, de cabo a rabo, mas não conhecem doutrinas, não conhecem o que a Bíblia fala. Aí quando você mostra um texto bíblico, ele assusta. Por quê? Porque ele não conhece base bíblica, ele conhece argumento humano. E é o que acontece nessas denominações. É por ter muito argumento e pouca base bíblica que as pessoas são levadas. E quando alguém começa a estudar demais, é ovelha negra. Quando alguém começa a estudar demais, está errado. Exatamente. Começou a ler demais, é o herege, é o herege. Esse cara é insubmisso, não segue ele não, ouve se você não comprar, se você não comprar o pacote que estão te oferecendo da religião que eles estão vendendo, você é um herege. Se você está ali, não compra aquele pacote e não se adere àquele sistema, ou até se aderiu até certo ponto, mas olhando para a Bíblia, analisando a palavra de Deus, foi despertado, porque a Bíblia diz que o meu povo se perde por falta de conhecimento. Todas as vezes que nós voltamos para a palavra e analisamos a palavra, nós somos libertos disso tudo. Até porque, aqui no Brasil principalmente, as igrejas evangélicas passaram muito tempo ensinando regras, costumes e pouco tempo ensinando princípios. Eles trocaram princípios por regras, porque as regras elas vão te alienar. As regras elas vão te encurralar dentro de um determinado curral religioso e ali você vai ficar debaixo da tutela de um líder. É o famoso evangelho do medo. Que usa do sentimento do medo para te manter dentro daquele determinado ambiente religioso. E você ressaltou muito bem, vem pelo medo. A primeira arma da religião é o medo. É o medo. Se você não fizer isso, você vai para o inferno. Então, se eu fizer, eu não vou para o inferno. Então, logo o inferno ele pode ser rejeitado e o céu pode ser uma bênção na minha vida pela minha obra, não pela de Cristo. Claro. Então, nós passamos a viver um evangelho de obras e não de graça. Porque se eu não faço, eu vou para o céu. Se eu faço, eu vou para o inferno. Então, logo não faço, logo a salvação não depende de Cristo, mas depende da minha obra. Fazer ou não fazer. Da minha obra. Então, aí nós muito mais fácil. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Que é pela graça. Porque a verdade é o seguinte, pastor Roda. É muito mais fácil eu te convencer pelo medo do que pelo argumento. É muito mais fácil eu falar assim, olha, não faça isso, porque você vai para o inferno. É muito mais fácil. É muito mais fácil eu te convencer pelo medo do que eu falar com você assim, olha, você tem que ter limite. Porque você ter consciência do limite que você deve ter é muito mais complicado do que você falar assim, pô, não vou fazer nada. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. É muito mais fácil você virar para o seu filho e falar assim, olha, você não vai ter celular. Você não vai ter celular, porque celular é do diabo, o celular leva as pessoas para o inferno, você vai ficar viciado nisso aí, não sei o que, não sei o que. É muito mais fácil proibir do que eu ensinar o meu filho até hora para usar, momento para usar, controle para usar. Então é muito mais fácil eu usar a teologia do medo e te proibir do que eu ensinar você a viver. Sabe? Ensinar a viver, Valdo, é difícil. Ensinar a usar as coisas, porque a Bíblia diz que tudo é puro para os puros, rapaz. Tudo é santo para o santo. Esse negócio de ficar demonizando as coisas, isso é argumento de pessoa que não sabe ensinar você a usar. Aí, como eu não sei ensinar você a usar, eu demonizo, eu proíbo, eu digo que tudo é do diabo. Eu poderia muito bem falar assim, vou te ensinar a usar, eu vou te ensinar a ter limite, porque não é que isso é do diabo, mas você tem que ter limite. Mas é muito mais fácil eu demonizar, é o princípio. É muito mais fácil eu demonizar, proibir, falar que se você usar vai para o inferno, do que eu te ensinar a usar. Falar assim, eu vou te ensinar a usar para você usar com moderação, usar bem, usar para a glória de Deus. Entende? É o argumento de muitas igrejas rígidas
que infelizmente partem de uma soterologia pelagiana, mesmo sem saber o que é pelágio, sem saber o que é uma doutrina Aí, pelagiana. um exemplo clássico que nós podemos colocar sobre esse assunto é a questão das famílias ricas que têm os seus filhos, porém o alicerce da família é de uma avareza muito grande e ele não transmite para o filho o dinheiro que é dele. Ele não ensina o filho a gastar o dinheiro, a ter princípios de economia, a ter Exatamente. princípios de negócios. E ele, por causa disso, ele trava todo o seu dinheiro consigo. No momento que esse ente morre, ele falece, que o dinheiro vai para a mão do filho, ele falou: poxa, meu pai teve dinheiro a vida inteira, eu não tive nada. Aí ele esbanja e gasta tudo e a família quebra. Aí é por Exatamente. isso que o pai ganha, o filho herda e o neto nada tem. Entendeu? Exatamente. Porque faltou o princípio. É mais fácil eu ensinar o meu filho a gastar do que eu reter o dinheiro dele. Claro. Aliás, é mais difícil ensinar ele a gastar, mas é mais fácil eu reter o dinheiro. Então eu retenho o dinheiro e ensino ele a gastar. Claro. Ó, Depois, quando ele tiver, ele perde tudo. é a mesma coisa, é mais fácil para a igreja falar que a praia é do diabo, é mais fácil eu falar que todo tipo, vinho é do diabo, é mais fácil eu falar que videogame e televisão é do diabo, é mais fácil eu falar que o homem não pode usar bermuda porque é do diabo. É muito mais fácil eu falar isso do que eu ensinar você ver televisão e jogar videogame na hora certa, do que eu ensinar você a tomar um vinho mais moderado. É muito mais fácil eu usar uma outra teologia que é do extremo, é do generalizar. Não, quem usa televisão fica viciado em televisão, vê bobeira, vê pornografia, vê não sei o quê. Não, quem bebe vinho vira alcoólatra, vai para o alcoólatras anônimo. Não, quem vai na praia começa a cobiçar todo mundo, vira adúltero. Então é muito mais fácil eu extremizar, generalizar, colocar tudo no aumentativo, maximizar tudo, do que eu ensinar você a usar. Ensinar você a ter limite. Entendeu? Então é muito mais fácil eu jogar tudo para os extremos e proibir tudo do que eu falar assim: ei, você pode usar, usa com moderação, usa com a consciência de Cristo. Exatamente, usa com temor a Deus, mas usa sabendo que você é cristão, entende? Então as pessoas que não têm limite, não sabem pôr limite, elas têm que ficar nessa igreja que põe limite para elas. Elas têm que ficar nessa igreja que limitam elas, porque elas não conseguem se limitar, elas não conseguem dosar para usar. Então elas têm que ficar em igreja que limita tudo, que proíbe tudo, porque elas não sabem dar o limite, então elas têm que ficar num lugar que dá um limite para elas. É uma coisa Aí isso. por isso elas se submetem a esse tipo de coleira religiosa e ao se submeter a essa coleira elas vão vivendo, porém vai vivendo no engano, né? Vai Coleira vivendo no engano. religiosa. Coleira Coleira religiosa, é religiosa. exatamente isso. Coleira religiosa. Sem mais, sem menos. É uma coleira religiosa. Não tem uma outra Aquilo que o expressão. Evangelho diz, aquilo que o Evangelho diz que Jesus veio para nos libertar, a religião diz que veio para nos aprisionar. Exatamente. Nós tivemos aqui atrás aqui o Fabrício comentando aí, dizendo que ficou 17 anos preso dentro de uma coleira religiosa que conhecia, assim como você falou, o costume, mas não conhecia a Bíblia, não tinha conhecimento da doutrina. É o que, Porque é nós o que nós mais temos, vemos. porque nós temos um estereótipo que foi criado. Crente não usa isso, crente não fala aquilo, crente não brinca, né? Teve essa época aí que a unção era cara séria, a unção era ser carrancudo. Então quem tinha cara séria num culto estava cheio de unção, estava sentindo a presença de Deus. Então teve essa época no meio da igreja. Então, tipo assim, eu tinha que ficar sério, eu tinha que ficar carrancudo, né, para mim ter a presença de Deus. Então, esse estereótipo foi criado. Crente, o homem, né? O homem crente, ele usa calça, ele usa terno, ele usa a Bíblia embaixo do braço. O homem crente, ele é sério, ele é carrancudo, ele não brinca, ele não vai na praia, ele não toma
vinho, ele não toma nada, ele é crente, ele é carrancudo, ele não vai em cinema, cinema é do diabo, teatro do capeta, ele não vê filme, filme é coisa do mundo, a Bíblia diz não ameis o mundo, e nem no que mundo há. Então começava a usar esses textos fora de contexto para tudo. E a gente, novo convertido, chegando na igreja, neófito, ouvia isso e falava, é isso aí mesmo, gente, não tem o que tirar nem pôr. E igreja que permite isso tudo é porta larga. Só que a gente vai estudando, vai lendo Bíblia, e você começa a ver que não tem base bíblica. Você começa a ver, gente, uai, mas se eu usar esse argumento para tudo, acabou o mundo, acabou o mundo. E Eu a não gente posso vai fazer vivendo nada debaixo da tutela do medo. da tutela do medo, Quantas vezes eu não tomei a ceia por ter visto televisão? Ai, meu Deus. Chegava no culto assim, meu Deus, vão revelar que eu vi televisão. Eu não podia ter visto que a televisão. A Malhação, né? Não podia ter visto Malhação. Jesus, eu pequei vendo Malhação. Me ajuda e me perdoa. É desse jeito, porque é o que foi ensinado pra gente. É o que foi colocado pra gente, sabe? E a gente, infelizmente, tem muitas argumentações, muitas opiniões que vêm dos usos e costumes e não das doutrinas, infelizmente. Interessante que a gente ainda vê muita gente intoxicada com essa mensagem, intoxicada com esse legalismo religioso, intoxicada, contaminada por isso ainda, presa Muito, nesses muito, grilhões. muito. Muita gente. E a verdade é que assim, a gente não quer, eu, por exemplo, eu não quero mudar a opinião de quem já viveu aí 30, 40 anos na igreja assim. Não quero mudar a opinião. Se ele entender a nossa opinião, se ele entender o que a gente entende da Bíblia, já está ótimo. Não precisa mudar a sua opinião. Pode continuar com a sua opinião, apenas entenda. Porque tem gente que chama a gente de louco, Falder. Tem gente que olha para você, Chama. olha para mim e fala assim, esse cara é louco. Mas ele Isso é nunca do parou para diabo. ouvir a nossa loucura, moço. Porque tem gente que se parar para ouvir a nossa loucura, fica louco também junto com nós. Então tem Justamente. gente que entende. Ele fala, ele chama, mas se ele entender o que a gente está entendendo, ele começa a ter a mesma opinião que nós. Mesma. Então a pegada é essa. E quando você olha para a história, teve loucos na história que foram incompreendidos pelos demais, porém hoje são aplaudidos por muitos. Né? A gente vê, por exemplo, Lutero, no momento da reforma ali, muita gente não compreendeu Lutero. Muitos foram Exatamente. contra Lutero. Né? O próprio Cristo, quando Cristo começa a pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, como que esse homem que anda no meio de publicanos e pecadores pode vir ensinar para mim que eu sou um frequentador do templo, que eu estou ali todos os dias com Anás e Caifás? Né? E de repente chega um Jesus lá de Nazaré, chega um Jesus que não nasceu em Roma, que não tem cacife político, que não nasceu às margens do templo, não tem cacife religioso, não tem padrinho do templo nenhum para o levantar. Como que esse homem, que além de tudo isso se assenta na mesa de publicanos e pecadores, vem dizer para mim que eu sou um sepulcro caiado, que eu sou um homem que preciso nascer de novo? Como ele disse para Nicodemos, as pessoas não compreendiam, as pessoas não aceitavam Jesus, elas não queriam ouvir Jesus, porque o que Jesus falava era contrário àquela concepção religiosa que elas tinham herdado das mensagens ouvidas no templo. Porém, Jesus traz o Evangelho liberta a pessoa. Exatamente. Então, assim, eu vejo essa situação dos dias de hoje muito parecida com esse caso que você citou, dos dias de Jesus aqui nessa terra. Eu acho que isso não termina hoje, não acaba no nosso tempo, porque as pessoas vão continuar com essa mentalidade, vão continuar com essa expressão que ser cristão é uma anulação total do eu.
E, na verdade, o evangelho não é uma anulação total do eu. É o seu eu vivendo em Cristo. É o seu eu em Cristo. É Cristo em você. Então, não é uma anulação de Fowler, mas é Fowler sendo o corpo de Cristo, vivendo em Cristo. Não é uma anulação de Elias. É Elias vivendo em Cristo, estando no corpo de Cristo. É mais ou menos isso. Então, eu não preciso anular quem eu sou. Eu nego as minhas vontades, eu nego a carne, mas eu não nego quem eu sou, porque quem eu sou foi Deus que fez. Então eu não preciso anular. Exatamente. Exatamente. E é muito bacana essa conversa. Eu espero aí que pessoas possam compreender. E o que eu sempre aconselho, né? Geralmente vem muita gente no meu WhatsApp perguntar e até questionar, gravar áudios, alguns me desprezar, falar cada coisa que eu escuto. Se eu publicasse tudo aquilo que lançam no meu Zap aqui, Nossa. no meu PV e também no meu Facebook, eu acho que as cruzadas iam voltar, os templários. Eu deixo para lá. Eu tô com a política agora, leia a Bíblia. A pessoa fala um áudio de 5 minutos, eu escrevo embaixo, leia a Bíblia. Pronto. Aí a pessoa manda um texto da minha, eu leia a Bíblia, né? As pessoas precisam de ler a Bíblia, precisam de enxergar a Bíblia, sem o problema do dogmatismo religioso, sem o problema das lentes embaçadas da religião, de um costume religioso, exato, da religião, mas enxergar a Bíblia da maneira que ela é, da maneira que o Cristo falou, e começar a enxergar a beleza fora do nosso gueto. Começar a enxergar beleza fora das nossas concepções, dos nossos conceitos já firmados de uma religiosidade. É isso, o Evangelho não é uma religiosidade. O Evangelho é um viver diário em Cristo, um viver cotidiano em Cristo para uma novidade de vida. E uma vida de princípios e não de regras absolutas pregadas pela religião. Exatamente. Porque toda religião tem regra. Toda. Quando você vai, tem uma regra. Toda. Bem, então, todo esse bate-papo legal aqui que a gente teve, se Deus quiser, vai ser o primeiro de muitos. Eu vou fazer um apanhado geral aqui para mim encerrar, até porque aqui já está tarde. E eu concluo, então, dizendo que eu continuo sendo continuista, acredito que dons continuaram aí para a Igreja de Cristo. Acredito que a questão apostólica é ministério, mas não é consagração de carteirinha. Eu posso até acreditar, vou falar de novo, eu posso até acreditar que ainda tenham apóstolos, pastores, mestres, evangelistas e profetas. Posso até acreditar que esses 5 ministérios continuam. Mas não é porque os 5 continuam que eu tenho que consagrar alguém a profeta dentro da igreja. Consagrar alguém a apóstolo dentro da igreja. Consagrar alguém a evangelista dentro da igreja. Ministério não quer dizer que tem que ser consagrado. Então, eu posso até acreditar que esses ministérios continuem. Mas você chamar alguém, jogar 3 litros de óleo na cabeça dele, falar assim, agora você vai ser profeta fulano de tal, apóstolo fulano de tal. Desnecessário. Para mim, o termo usado na carteirinha é hierarquia. Eu entendi o que você disse no sentido de que esses ministérios acontecem de uma maneira espiritualmente. 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 Uma maneira espiritual, uma maneira sem uma apresentação popular. Exato. Sem um levante popular. Deus levantou o sujeito para ser evangelista. Por quê? O cara prega, o cara ganha alma, o cara é fera. É evangelista. A Deus chamou outro para ser profeta. É profeta, não sei o quê. Amém. Não é por isso que eu vou consagrar o cara profeta. Não é um cargo a ser consagrado. É um ministério, não é um cargo eclesiástico. Trocaram o ministério no sentido espiritual para o cargo eclesiástico. Por um reconhecimento físico, que é uma carteirinha, que é um reconhecimento diante os homens. Então, nesse sentido, eu concordo com você. Exatamente. Eu concordo que temos pastores, temos apóstolos, temos pastores que nunca
nunca subiram e ficaram sentados em cima de um púlpito, mas são verdadeiros pastores, Exato. são pastores da sua família, são pastores dos seus vizinhos, são pastores dos seus amigos lá no trabalho. Tem pessoas, tem profetas que nunca você viu eles dizer, eis que assim te digo dentro de um culto, mas nas intimidades são verdadeiros profetas, Exato. são verdadeiros homens de Deus, no oculto, nos bastidores. Tem evangelistas que nunca cursaram um seminário, que nunca frequentaram uma convenção, que nunca tiveram uma carteirinha e que são verdadeiros evangelistas, pregam a palavra de Deus, porque o dom em si, o reconhecimento em si, ele é espiritual e não físico, material. Exato. Então é isso daí. Nesse sentido, então, a questão do continuista, eu sou, essa questão do apóstolo, só desse jeito que eu acredito, ok? Para mim, dar carteirinha com nome é apenas status. Outro ponto que a gente conversou aí, sobre essa questão de poder ou não poder fazer um monte de coisas aí dentro da igreja, né, de ser pecado ou não. Infelizmente a religião tomou muito lugar em muitas coisas. Para mim, essa manifestação que a gente também citou nessa live de arrancar rato da barriga dos outros, bola de cabelo, para mim isso é feitiçaria. Para mim isso é feitiçaria. Ah, mas pastor Elias, você não tem medo de blasfemar contra o Espírito Santo? Meu querido, eu não tenho base bíblica. Eu não tenho origem desse movimento na Bíblia, nem nos apóstolos e nem em Cristo. Então, assim, se fosse uma coisa fundamentada em Cristo, nos apóstolos e na Bíblia, e eu falasse contra, opa, mas eu não tenho base bíblica para isso. Então, Deus vela pela sua palavra. E eu vou ser julgado pela palavra. Ok? Então não há base bíblica para isso, infelizmente, para mim. Para mim, isso é feitiçaria. É apenas um show de ilusionismo, uma coisa muito bem feita, muito bem projetada, ou uma manifestação demoníaca. Mas eu não posso atribuir a Deus se a Bíblia não atribui a Deus, infelizmente. Então, infelizmente, eu não posso ir além do que a Bíblia vai. Não posso. Então, eu fico com essa opinião final. Eu vou ver se daqui a alguns minutos aí a gente pega com o pastor Flávio também, falando alguma coisinha. Você passa lá, vamos estar junto nessa live aí. E se Deus quiser, sábado que vem, a gente vai programar de estar nós três aí numa live. Eu, você, professor Flávio. Beleza. E vai ser muito top. Tá ok, meu amigo? Olha, prazerzão te ver. Tá aí com você nesse momento. E nós estamos juntos. Um abração aí, direto de Bruxelas e com Deus aí. Deus abençoe vocês. Finaliza aí, porque a live é tua, não é minha, não. Para mim sair, tu tem que sair. Falou, meu querido. Deus abençoe. Amém, meu nome. E um abraço a todos que participaram. Deus abençoe. Amém. Quero agradecer aí a presença de todos aí nessa live. Nosso irmão Fabrício, Flávio e os demais. Que Deus abençoe vocês. E até a próxima, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Terminando